Oi, minha gente bonita! Hoje iniciamos o TM Saúde com um convidado super especial e apresento para vocês o Ricardo Campos, que é coach e psicólogo. Olha só, gente, que chique, não é mesmo? Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, é um prazer estar com você aqui, Tânia, e com todos os seus telespectadores também. Olha só, para mim é uma gratidão você estar aqui. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a diferença do psicólogo e coach. Qual que é a diferença? Muita gente fica se perguntando, qual que é a diferença? A psicologia ela é uma ciência, que estuda os comportamentos humanos, que estuda toda essa parte do comportamento, transtornos, mas não é só isso também. Psicologia também trata de alta performance e todas essas outras coisas. O coach é uma metodologia que pode ser aplicada em qualquer profissão. Então essa é a diferença básica. A psicologia é uma profissão já regulamentada por lei e o coach é uma metodologia que pode ser aplicada para qualquer profissão. Por exemplo, eu sou psicólogo, mas também uso a metodologia do coach. A pessoa pode ser nutricionista e usar a metodologia do coach. Arquiteto e usar a metodologia do coach. E agora a gente mudando um pouquinho do assunto, focando mesmo na depressão. Sim. Como que eu percebo, acho que a sociedade, a grande maioria, pelas pesquisas, a gente vê tantas pessoas novas, hoje em dia, com depressão, isso, com ansiedade, eu acho pela questão, vamos dizer assim, da sociedade muito cobrar. Eu percebo muito isso. O que você acha disso? Por que está causando tanto isso hoje, Olha, sabe? A nossa sociedade mudou muito. Você que está em casa deve entender isso. Nós somos 300 milhões de pessoas no mundo estão com depressão. Então, quando os sintomas começam a aparecer, eu costumo fazer assim uma analogia bobinha, mas tem um fundo muito forte de verdade. Por exemplo, se você está com gripe e você não cuida, aquilo pode progredir e virar uma pneumonia. Esse tipo de transtorno de humor também é da mesma maneira. Se você não cuida quando os sintomas é um sintoma, dois sintomas, daqui a pouco você está com vários sintomas, está com depressão, seja leve, moderada, e pode chegar a grave. Nós também temos um fenômeno muito grande, as pessoas estão muito isoladas, totalmente isoladas, e isso faz com que também muitas pessoas entrem em estado de depressão. Outras por problemas, vamos dizer assim, fisiológicos, às vezes o teu corpo tem alguma coisa que está desregulado no teu organismo, é necessário fazer um acompanhamento médico, ou algum tipo de trauma também que a pessoa possa ter vivido, ou recente ou não, pode desenvolver uma depressão. O importante é que quando o sintoma apareceu, procurar um psicólogo para poder superar tudo isso, E vamos dizer assim, em caso de pessoas que você vê que precisa de um psiquiatra, precisa talvez mudar uma questão alimentar, uma atividade física, qual que é a orientação para esse seu cliente? Como que funciona, assim, como psicólogo, Ricardo? Então, por exemplo, hoje é muito comum você ir no médico, a primeira coisa que o médico vai dizer para você que está em depressão você faz exercício físico? Você faz atividade física? Não, eu não faço. Então você tem que fazer pelo menos 3 vezes por semana. Nem que seja, sabe, uma corridinha aqui em Cascavel no Lago, caminhar. Pular corda. Isso. Fazer atividade 3 vezes por semana. O psicólogo também vai dizer isso. Agora, se ele perceber que já está uma depressão já meio fora do controle, vamos dizer assim, nós vamos indicar ela procurar um médico psiquiatra, porque o psicólogo, qual que é a diferença, Ricardo, aí? O psiquiatra, ele é o médico que vai receitar o remédio para você. Entendeu? O psicólogo, ele não medica. Vai ajudar a controlar essas emoções. Isso, por quê? Porque o organismo dela fica todo desregulado, vamos dizer assim. Então a pessoa toma o remédio para dar aquele up. Ela dá aquele up, e daí esse up é para na terapia ela se resolver, aí ela volta daí no médico psiquiatra e ele vai tirando o remédio devagarzinho, que é o chamado desmame. E tem muita gente que tem também o medo, Medo de ficar, vamos dizer, viciado no medicamento. Isso é mito. Exato. Isso é mito. Você sabia que isso é mito? Que você vai ficar viciado, que remédio
tarja preta vicia, isso é um mito, isso E não é muita verdade. gente tem medo, né? Eu, Isso. como também nutricionista, eu vejo hoje pelos pacientes. Chego no consultório, após vir de um psiquiatra que está tomando medicamento, já a primeira coisa que eles falam é exatamente isso. Eles ficam com medo de que vai viciar, esse tipo de medicação não vicia. E o pessoal de casa agora, nesse exato momento, como que as pessoas que estão assistindo, como que elas sabem se estão com um momento que elas precisam de um psicólogo ou é necessário sempre um psicólogo? Qual que é a sua indicação para o pessoal de casa? Olha, se eu pudesse dar um conselho para você, faça terapia. Existe um outro mito também. E às vezes eu vejo as pessoas falarem isso até mesmo na televisão e eu fico com medo. Não, psicólogo é só para cuidar de passado. Isso não é verdade. Ou só de doidos, né? Ou só de doido, ou só de louco. Isso é mito, gente. Não, psicólogo, por exemplo, psicologia do esporte. É para atleta de alto rendimento. Não tem nada a ver com patologias. Criar um mito em cima da psicologia, por causa do o psicólogo, ele trata esse tipo de coisa, as pessoas acham que só tem que ir no psicólogo quando está doente. Não, você não precisa ir no médico só quando está doente. Você também não vai fazer prevenção. Você também deve ir no psicólogo para cada vez se encontrar mais, se prevenir. Não ir só quando estar doente ou só quando surge uma depressão. E hoje é muito importante a gente passar isso para as pessoas, porque até eu vejo quando eu posto nas redes sociais que eu estou indo, em psicólogo, hoje eu acabei de sair de uma sessão e tal. Primeira coisa que eu recebo, mas você não está bem? Dessa forma. Por que eu não estou bem? Não é que eu não estou bem. Eu busco ter autoconhecimento, qualidade de vida. E vocês de casa também, vocês têm que entender isso, não é mesmo, Ricardo? A gente precisa entender psicologia ou qualquer profissão que vá para o lado das humanas, vamos dizer assim, né, das ciências humanas, para trazer qualidade de vida para você. Quando você vai no médico fazer um check-up, é para qualidade de vida. Quando você vai no psicólogo, também é para ter qualidade de vida. Vou dizer por mim, eu gostaria de ter começado a terapia há muitos anos atrás, porque eu teria evitado muitos problemas para a minha vida também. Porque quanto mais eu me conheço, menos eu me deixo atingir até mesmo pelos outros, pelo ambiente que vivemos. Então é muito importante. E sabe que eu também percebo quando eu saio da terapia, só para o pessoal ter noção quanto que é bom, né, um psicólogo na vida. Eu percebo que muitas dúvidas dentro de nós, que todo mundo tem dúvidas, né? Dúvidas tipo, por que isso na minha vida, por que eu tô assim? Às vezes emoções que não sabe lidar com o dia a dia. Eu saio da terapia, às vezes a resposta está dentro de mim, eu já sabia, só que a forma que o psicólogo vai te conduzindo, você consegue enxergar claramente que era aquilo. Isso. A grande questão é que geralmente nós não sabemos nem nomear nossas próprias emoções. Imagina solucionar tudo isso. Então a gente costuma dizer assim que o psicólogo ele não vai resolver o teu problema. Ele não vai te ajudar, te tirar do buraco. Ou faça ele isso. vai ensinar você como você consegue sair de lá. E o psicólogo, ele tem que falar o que o cliente tem que fazer? Essa é uma grande dúvida que eu vejo bastante. Ou é só direcionar, enxergar o que a pessoa tem que mudar? Nós temos várias linhas teóricas dentro da psicologia. A minha linha é cognitivo-comportamental. Então veja só, nós da cognitivo-comportamental, nós damos tarefa também para o nosso paciente. Então há uma relação maior do que algumas outras linhas, por exemplo. Todas funcionam. É o tipo de abordagem diferente, vamos assim dizer. Então, na cognitivo comportamental, eu dou tarefa para o meu paciente, meu cliente, ele vai para casa, ele tem uma semana para desenvolver aquilo, para ele se auto-perceber também, e ele, o problema da vida, aquele problema, pode ser que volte, e aí ele vai ter habilidade, repertório suficiente para poder tomar suas ações. E se vê que o problema aumenta, mesmo depois que ganhou alta, e ele quer voltar, sem problema nenhum. Viu só, gente? É muito importante um psicólogo e também coach, olha só. Agora vocês entenderam a diferença do coach e do psicólogo. Tem sim a diferença. E mais uma coisa que eu digo pra vocês, psicólogo não é coisa de louco, tá? Olha só, fica a dica pra você.